Shalom a todos, eu me chamo Juliane Melo e estamos na série de estudo bíblico As Bem-aventuranças. Hoje, neste áudio 2, falaremos a respeito da bem-aventurança, onde Jesus falou no Sermão da Montanha que bem-aventurado são os pobres de espíritos. No áudio passado eu falei que há algumas condições necessárias para recebermos as bênçãos do reino de Deus. E para recebê-las, nós devemos viver segundo os padrões que são revelados por Deus aqui nas Escrituras e nunca pelos padrões do mundo. E a primeira dessas condições é ser pobre de espírito. Mas o que significa ser pobre de espírito? Aqui no capítulo 5 de Mateus, e versículo 3, Jesus afirmou: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ser pobre de espírito é reconhecermos que não temos qualquer autossuficiência espiritual e que dependemos para tudo nesta vida da presença de Deus na nossa vida e do poder e da graça divinos para podermos herdar o reino de Deus. Bem-aventurado são os pobres de espírito. Pobreza de espírito, em outras palavras, são aqueles que reconhecem sua pobreza espiritual. Fichte declara: a pobreza de espírito é essencialmente o destronamento do orgulho. Quando tiramos o nosso orgulho espiritual e colocamos nossa pobreza, reconhecemos que somos totalmente necessitados de Deus. Não adianta achar que somos soberanos na nossa vida espiritual, pois devemos reconhecer que o único soberano é o próprio Criador. E para exemplificar isso, seria mais ou menos assim. Vou dar aqui duas declarações para que nós possamos entender quem é pobre de espírito e quem é rico em seu próprio espírito. A primeira frase diz o seguinte: Deus me perdoa porque eu tenho ajudado aos necessitados e eu tenho cumprido a sua lei. Na outra frase diz o seguinte: Deus me perdoa, pois sem o Senhor eu não consigo viver, e sem a sua misericórdia, o que seria de mim? Nós vemos mais ou menos estas declarações em Lucas capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 14, onde Jesus recita a parábola do fariseu e do publicano, onde ele diz que o fariseu, estando de pé, orava consigo mesmo desta maneira, dizendo: Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. Mas, por outro lado, o publicano, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. E Jesus disse: Digo-vos que este desceu justificado para sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Observando essas duas falas que recitei aqui, nós podemos claramente perceber que na primeira existe o fariseu orgulhoso sobre o que essa pessoa está falando, enquanto na segunda, seja qual for as atitudes dessa pessoa que ela tenha cometido, mas ela está reconhecendo que necessita totalmente de Deus. Então vale ressaltar que quando falo de pobreza espiritual, dá para ver no jeito de viver de cada pessoa. Com certeza você deve conhecer alguns que se acham melhores, suficientes, mais do que os outros e até mesmo se achando que se ele não cantar, ninguém mais canta, se ele não pregar, ninguém mais prega. Isso é um equívoco. Nós devemos ter consciência de que quem faz tudo é Deus e não nós. Como toda beatitude, existe uma recompensa e para essa, a recompensa é o reino dos céus. Você será mais que feliz se praticar essa pregação de Jesus, porque pode ter certeza que no reino dos céus você irá entrar. E quando eu falo de pobreza espiritual, eu não estou falando de pobreza financeira. Você pode sim ser muito farto financeiramente e ainda assim ser uma pessoa
totalmente rica em si mesmo espiritualmente, achando que você não necessita nem de nada, nem de ninguém nesta vida. Por outro lado, você pode não ter nada financeiramente falando e assim ser uma pessoa totalmente pobre de espírito, tendo a consciência em si mesmo que sem Deus na sua vida você não é nada. Por isso que Jesus ele chamou de bem-aventurados aqueles que são pobres espiritualmente. Ou seja, mais que felizes são aqueles que, ainda tenham tudo nesta vida, mas que reconhecem que sem Deus ele não é nada, ele não pode nada, ele não faz nada. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E veja que interessante que o mundo nos ensina diferente. Geralmente, quando uma pessoa lá no mundo que não conhece a palavra de Deus, ela ouve essa expressão pobre de espírito, ela imagina uma pessoa miserável, uma pessoa sem escrúpulos, sem caráter. Quando, na verdade, biblicamente falando, sabemos que a palavra de Deus, ela nada em contrário à correnteza do mundo. E a pobreza de espírito é verdadeiramente você ser totalmente dependente de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós venhamos aprender com Jesus a sermos pobres em espíritos e reconhecer que só Ele, só dele nós podemos depender. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Shalom.